Hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante no seu processo de evolução, que é ter boas referências. E não me entenda mal, a ideia não é você copiar, mas sim você se inspirar. Não é para você ficar se comparando, é para você usar aquelas pessoas como inspiração para o seu processo de crescimento. Do mesmo modo que você faz com decoração, que você cria uma pastinha com inspirações, você vai aplicar para outras áreas da sua vida. Para isso, você vai imaginar e escrever as características e habilidades que você gostaria de desenvolver, que você gostaria de ter, que essa sua nova versão, digamos assim, teria. Importante, faça uma lista mesmo no papel. Tendo essa lista em mãos, você vai pensar em pessoas, conhecidas ou não, que são referência naquilo que você deseja melhorar. Vou te dar um exemplo pessoal. Eu desejo melhorar a minha oratória, principalmente a forma como eu me exponho nas redes sociais, de maneira que eu seja ainda mais clara. Então, eu passei a consumir o conteúdo de duas pessoas que eu considero que se comunicam muito bem, de maneiras completamente diferentes, para servir de referência para essa minha evolução. Uma delas é a Giovanna Mel, que inclusive tem até um curso de oratória que fala bastante desse assunto. Então a Giovanna, ela fica salva na minha pastinha de referência, e eu não só consumo o conteúdo dela, como eu estudo o conteúdo dela. Então, quando eu vou consumir o conteúdo dela, eu consumo como se fosse um estudo, de maneira atenta, percebendo como ela faz, percebendo as nuances, às vezes até printando ali aquilo que ela escreveu, a dica que ela deu, ou às vezes gravando a tela para eu poder escutar novamente. Entenda, quando a gente quer utilizar alguém como referência, a gente precisa não só consumir aquele conteúdo, né, para que a gente vá internalizando, mas a gente precisa fazer isso como se fosse um estudo, tá? É importante isso. Outro exemplo é a forma de me vestir. No meu processo de evolução, né, no meu processo de amadurecimento, de crescimento, eu mudei muito a forma com que eu me visto, e para isso, para mim, foi muito importante consumir o conteúdo da Leila Ama, e eu também digo para você que é mulher, é homem também, mas para mulher mais, a consumir o conteúdo dela, porque fala muito de excelência. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque a Leila, ela trabalha principalmente com um estilo específico, que é o estilo clássico elegante. Então é muita alfaiataria, é muito salto, esse, né, aquela coisa do elegante mesmo, muita terceira peça e tudo mais. Isso não se adequa à minha realidade hoje e nem é o meu estilo predominante. O meu estilo predominante é o esportivo, e ele tem uma pegada de elegante com o sexy. Mas não é o meu estilo predominante aquele que ela trabalha mais no seu Instagram. No entanto, o que eu absorvo da Leila é principalmente o treinamento do olhar e chegar na excelência na forma como eu me visto. E é isso que eu quero que você pense para todas as suas referências. A referência, ela não precisa se adequar 100% a você. Você vai absorver o modo de pensar daquela pessoa, o modo de agir daquela pessoa. O que é o núcleo daquele conteúdo? Então, o núcleo do conteúdo da Leila é excelência, é beleza, é você dar o seu melhor, é você encontrar beleza no seu próprio estilo, em você. Você se apresentar da melhor maneira possível. Então, é isso que eu pego lá todos os dias. E é isso que você vai fazer também com as suas referências. Note, a referência, ela não te engessa. Ela serve como um norte, tá? Esse caso da Leila. A Leila produz um conteúdo voltado muito para o estilo elegante, mas a Leila, para mim, ela é um norte da excelência. Seguir a Leila mantém a minha régua lá em cima.
e faz com que eu fique vigilante nesse ponto de estar arrumada, que é algo muito importante para mim e que é para todo mundo de maneira geral. Mas isso não significa que eu vou perder minha essência e que, por exemplo, eu vou utilizar mais o estilo clássico do que o estilo esportivo. Mas eu vou usar o estilo esportivo numa noção de excelência, de beleza. Deu para entender? Definidas essas referências, você vai mapear aquilo que elas fizeram para atingir os seus objetivos. Os objetivos que te chamam a atenção naquela pessoa. Então, vamos voltar lá para o exemplo da Leila. Então, o que me chama muita atenção nela? É essa questão da excelência. Então, eu vou mapear como ela fez aquela busca por excelência, quais são as referências que ela utilizou, onde que ela busca o conhecimento para esse refinamento. Deu para entender? E aqui eu vou te dar um outro exemplo para ficar ainda mais claro. Imagine que você deseja ser aprovada em determinado concurso. Você vai definir o cargo como objetivo e mapear o que os ocupantes desse cargo fizeram para chegar lá. Nesse ponto, é muito interessante que você encontre uma pessoa que tem um ponto de partida parecido com o seu. Então, por exemplo, se você tem uma condição em que você estuda e trabalha e quer alcançar um cargo de magistratura, é interessante que você procure alguém que tenha estudado para magistratura enquanto trabalhava, tá? E por quê? Porque ali o fato das condições iniciais serem parecidas nunca serão iguais, tá? Nunca, nunca, nunca serão iguais para ninguém com nenhuma referência, mas parecidas vai facilitar esse seu processo. Essa pessoa que tem uma vida parecida, que teve, né, uma vida parecida com a sua, que tem um ponto de partida parecido com o seu, ele serve melhor como inspiração. E reforçando, depois que você mapear essa pessoa, você vai entender o que levou essa pessoa a chegar no ponto final, no ponto de ser uma referência. Não é o que ela faz hoje, é o que ela fez. Isso é muito importante, essa diferença é muito importante. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui para que você entenda. Nós tivemos uma enxurrada de gente falando sobre essa coisa do banho gelado, da banheira de gelo, né? Que grandes players fazem o uso da banheira de gelo para melhor produtividade e tudo mais. Essas pessoas estão fazendo isso agora. Mas o que elas fizeram para chegar ao ponto de serem referência? É isso que você precisa buscar. A banheira de gelo, que eu vou usar como uma figura para que você entenda, ela é uma cereja de um bolo que já está pronto. Mas o que você precisa mapear principalmente é o que levou essa pessoa a chegar a esse cargo, tá? Ter referência é muito importante para a evolução, porque te ajuda a manter a sua régua alta, a sua busca alta. E isso é fundamental para qualquer processo de desenvolvimento. Quando você tem uma régua muito mediana ou muito baixa, a tendência é que você se acomode. Agora, eu vou reforçar o que eu falei no começo, não é para você ficar se comparando, é para você se inspirar. Essa é a grande diferença. Você usa pessoas para se inspirar e não para te destruir, tá bom? Agora, eu quero que você pense nas áreas da sua vida que você quer melhorar, nas habilidades que você quer desenvolver e mapeie pelo menos uma pessoa em cada uma dessas áreas e pode ser que essa pessoa seja referência em mais de uma área, tá? Faça esse exercício, comece a mapear e a gente pode, inclusive, trocar uma ideia nos nossos encontros.